Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a clonagem. E vamos começar a falar sobre a clonagem. O termo clone foi criado em 1903 pelo botânico Herbert J. Weber, enquanto pesquisava plantas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo Weber, o termo vem da palavra grega klon, que significa broto vegetal. É basicamente um conjunto de células, moléculas ou organismos descendentes de uma célula que são geneticamente idênticas à célula original. Clonagem é o processo natural ou artificial pelo qual são produzidos clones, cópias fiéis geneticamente de outro ser, por reprodução assexuada. A clonagem tem sido um assunto muito debatido recentemente, devido às técnicas que permitem a clonagem de animais a partir de óvulos não fecundados. Mas processos de clonagem artificial são conhecidos desde o século XIX, entre os agricultores, que já obtinham clones de plantas através de uma planta matriz, que originava dezenas de novas plantas geneticamente idênticas. A primeira experiência com clonagem de animais ocorreu no ano de 1996, na Escócia, no Instituto de Embriologia de Roslin. O embriologista responsável foi o Dr. Ian Wilmut. Ele conseguiu clonar uma ovelha batizada de Dolly. Após esta experiência, vários animais foram clonados, como, por exemplo, bois, cavalos, ratos e porcos. Vamos ver como se dá o processo teórico de clonagem. Então, a clonagem é o processo utilizado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. Então, nós temos nesta imagem dois grupos de célula. Uma célula que é um óvulo não fertilizado, ou seja, uma célula reprodutora. E do outro lado, nós temos uma célula que foi tirada de um doador. Então já existia um ser vivo, vamos imaginar aqui um animal, foi tirado uma célula desse animal, doador. Então foi retirada a célula desse animal e vai ser feito o quê? Uma troca dos núcleos. Então dessa célula reprodutora, que é uma célula capaz de se desenvolver, vai ser retirado o núcleo. Então esse núcleo ele é removido. E pega-se o núcleo da célula do doador e agora implanta-se nessa célula reprodutora. Então, através da eletrofusão, ou seja, um choque de descargas elétricas, os núcleos são fundidos. Então, o núcleo da célula doadora, ela é unida, fundida agora nessa célula que estava sem o núcleo, que ele foi removido esse núcleo e se fundiu. A partir de agora, tem uma célula capaz de se desenvolver, de se multiplicar, com o material genético de um doador. Logo, o resultado formado será exatamente o mesmo material genético que o doador. Então, o resultado da clonagem, que tem a mesma composição genética do original, é chamado de clone. Então, esse novo indivíduo formado, esse embrião, que ao se desenvolver formará um novo ser vivo. Então, esse novo ser vivo,
ele é semelhante geneticamente ao doador. Podemos dizer, de certa forma, que ele é um irmão gêmeo deste doador. Porém, um irmão gêmeo que nasceu muito tempo depois. E assim se daria o processo da clonagem de forma resumida e objetiva. Então, como vimos, clonar é o processo de fazer clones. Então, clonar é um processo de obtenção de um clone. Clonar um ser vivo significa obter mais cópias dele. Os clones não chamaram muita atenção durante anos, pois a clonagem se restringia principalmente às plantas e protozoários. Porém, em 1996, um anúncio marcou a história da genética. O escocês Ian Wilmut, do Instituto Roslin de Edimburgo, com a colaboração da empresa de biotecnologia PPL Therapeutics, conseguiram a proeza de mostrar que era possível, a partir de uma célula somática diferenciada, clonar um mamífero. Tratava-se de uma ovelha da raça Finn Dorset, chamada de Dolly. Para que a ovelha Dolly nascesse, foi necessário fazer 277 tentativas. Então, como se deu a clonagem da ovelha Dolly, que foi feita em 1996? Os cientistas pesquisadores isolaram uma célula mamária congelada de uma ovelha da raça Finn Dorset, de 6 anos de idade, e a colocaram numa cultura com baixa concentração de nutrientes. Com isso, a célula entrou em um estado de latência, parando de crescer. Em paralelo, foi retirado o óvulo não fertilizado de uma outra ovelha da raça Scottish Blackface, de cor escura. Desse óvulo não fertilizado, foi retirado o núcleo, transformando-o em um óvulo não fertilizado e sem núcleo. Através de um processo de eletrofusão, ocorreu a união do núcleo da ovelha da raça Finn Dorset com o óvulo sem núcleo da ovelha da raça Scottish Blackface, dando início à divisão celular. Uma célula em duas, duas em quatro, quatro em 8 e assim por diante. Na fase de 8 a 16 células, as células se diferenciam, formando uma massa de células internas, originando o embrião, propriamente dito. Após 6 dias, esse embrião, agora com cerca de 100 células, é chamado de blastocisto. O blastocisto foi colocado no útero de uma outra ovelha da raça Scottish Blackface, que funcionou como barriga de aluguel. Após a gestação, esta ovelha, que é escura, deu à luz um filhote branquinho da raça Finn Dorset, chamada Dolly. Então vamos rapidamente dar uma olhada como foi a clonagem da ovelha Dolly em 1996, passo a passo. Então, primeiro, as células somáticas são retiradas do doador. Lembrando que células somáticas são aquelas células já diferenciadas do organismo, que não são as células reprodutoras. Ou seja, células somáticas são todas as células que não são nem espermatozoide e nem óvulo. Essas células são cultivadas em laboratório. De uma doadora, colhe-se um óvulo não fertilizado. O núcleo contendo o DNA é retirado do óvulo. A célula cultivada é fundida ao óvulo por meio de corrente elétrica. Este é um processo chamado de eletrofusão. Agora temos o óvulo fertilizado com a nova informação genética. Este óvulo vai se desenvolver até a fase de blástula, que é um embrião com mais de 100 células,
onde estão as células troncos. E aí será implantado em uma ovelha barriga de aluguel. Então, para vermos essa clonagem novamente, nós temos aqui esta imagem. Então, nós temos um doador que será de um tipo de ovelha chamada Finn Dorset, que seria desta raça. Esta ovelha foi retirada dela, foi removido células das glândulas mamárias. Deste grupo de células foi tirado o núcleo de uma dessas células, onde pegou apenas o núcleo. Então, este núcleo que será utilizado. Afinal, esse núcleo contém toda a informação genética da doadora. Por outro lado, uma outra ovelha de uma outra raça, chamada Scottish Blackface, desta ovelha foi retirado o seu óvulo. Deste óvulo foi removido o seu núcleo. Então, ficou uma célula reprodutora sem metade do material genético da ovelha que vai receber esta nova informação genética. Este óvulo anuclear sem núcleo vai ser fundido com o núcleo da doadora. A este processo de fusão nós chamamos de eletrofusão. Através de descargas elétricas controladas, este núcleo se funde à célula receptora, formando agora uma célula receptora com o material genético da doadora. A partir de agora, esta célula que tem a capacidade de se desenvolver, de se multiplicar, começa a formar novas células com o mesmo material genético da doadora. E aí, a partir daí, vai formar um embrião, e deste embrião ele vai ser implantado para uma terceira ovelha, porém, esta ovelha da mesma raça da célula que recebeu o DNA do doador, e essa nova ovelha vai se chamar de barriga de aluguel. E esta ovelha acabou dando origem ao descendente da raça oposta, da raça que deu o material genético para ele. Então, observe, de uma ovelha formou-se ovelha semelhante, com a mesma carga genética, porém implantada em ovelhas de raças diferentes. E agora eu tenho um indivíduo semelhante ao seu doador, com o mesmo material genético. A esse processo nós damos o nome de clonagem. O que deve ser observado é que, na verdade, se alguns vestibulares e concursos colocam uma certa pegadinha. 100% do material genético desse clone, ele é igual ao seu doador, 100%? Na verdade, não. Por quê? Porque dentro da célula que vai receber o núcleo, nós temos as mitocôndrias. E essas mitocôndrias, ela tem o seu DNA próprio, o seu material genético próprio. Então, o DNA mitocondrial é de uma ovelha, é desta, entre aspas, vamos dizer assim, mãe. Porém, o material genético restante é sim da ovelha doadora. Então, na verdade, podemos dizer que nós temos 98% de material genético do clone e do doador idêntico, mas nós temos aí 1% a 2% de um DNA que não é encontrado nesta ovelha. Por quê? Porque a mitocôndria dela veio da mãe dela. Então, DNA mitocondrial veio da mãe dela. E esse novo ovelha formada, esse novo clone formado, o seu DNA mitocondrial vem de uma outra ovelha. Então, ele é um clone, sim, mas tem 98% de informação genética do seu doador. E esses 1 a 2% de material genético encontrado nessa ovelha não vem do seu doador, mas sim da sua célula receptora, porque é o DNA mitocondrial. E vamos a algumas observações. Apesar do sucesso da clonagem, a técnica apresentou alguns erros. A ovelha Dolly não era tão idêntica ao doador do núcleo.
Apesar de herdar da ovelha branca o DNA contido nos cromossomos do núcleo da célula mamária, ela também herdou da ovelha escura o DNA contido nas mitocôndrias, organelas que ficam no citoplasma das células. Com o passar do tempo, foi percebido que Dolly apresentava as extremidades dos cromossomos, telômeros, diminuídas, gerando envelhecimento celular precoce. Devido ao envelhecimento, Dolly sofria de artrite no quadril e joelho da pata traseira, esquerda. Sugere-se que isto ocorra pelo fato de que ela tenha sido criada a partir de uma célula adulta de 6 anos, idade da ovelha doadora do núcleo, e não de um embrião. A Dolly foi sacrificada aos 6 anos de idade, depois de uma vida marcada por envelhecimento precoce e doenças. Em seus últimos dias, Dolly estava com uma doença degenerativa e incurável nos pulmões. Os problemas de saúde de Dolly levantam dúvidas sobre a possibilidade da prática de copiar a vida. Então vamos falar rapidamente alguns pontos negativos da clonagem de ser vivo e os pontos positivos da clonagem. Então os pontos negativos são: técnica de baixa eficiência. Vários fetos morrem durante a gestação ou logo após o nascimento. Grande número de anomalias. Envelhecimento precoce. Os clones seriam maiores do que o normal, denominado de síndrome do filhote grande, além do surgimento de lesões hepáticas, tumores e baixa imunidade. Quais são os pontos positivos da clonagem, para incentivar a sua continuidade? Utilização da técnica de clonagem para obtenção de células troncos a fim de restaurar a função de um órgão ou tecido. A clonagem terapêutica teria a vantagem de não oferecer riscos de rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Por exemplo, reconstituir a medula em alguém que se tornou paraplégico após um acidente, ou substituir o tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu um infarto. Diminuição ou fim do tráfico clandestino de órgãos. Ajudar casais inférteis que não podem ter filhos, mesmo após anos de tratamento de infertilidade. E melhoramento animal. Resgate de material genético, maximização do potencial genético de uma raça. Então, em cima desses pontos positivos e negativos, tem-se a discussão sobre a clonagem de seres humanos. A experiência com Dolly foi um marco significativo no campo das clonagens e mostrou ao mundo que o tema é muito mais concreto do que se poderia supor. Imediatamente surgiram debates sobre a ética na engenharia genética e as possíveis consequências da clonagem de seres humanos. Teoricamente, isso já seria possível com a tecnologia existente para a clonagem de ovelhas, vacas e até mesmo macacos. O grande medo da humanidade é que a clonagem de seres humanos seja utilizada de maneira perversa por governos ou grupos inescrupulosos e que acabe por imitar os filmes de ficção científica, produzindo armas humanas e escravas, pessoas sem vontade próprias, seres humanos com cérebros lavados ou programados como androides. A ideia de que podem ser produzidas verdadeiras aberrações semi-humanas nas primeiras tentativas de clonagem também é hedionda e perfeitamente plausível, pois o que ocorreu com os primeiros animais clonados em experimentos que não deram certo. As experiências de clonagem apresentam uma taxa de sucesso muito pequena, geralmente de apenas 1%.
Além disso, ainda não se sabe muito bem como funciona o corpo de um clone. Dolly, por exemplo, envelheceu muito mais rápido do que se esperava. Esse fenômeno pode estar relacionado ao fato de o clone ser gerado a partir de células maduras. Há organizações dispostas a investir tempo e dinheiro na tentativa de criar clones de personalidades históricas, como Hitler ou Jesus Cristo. Ainda que, hipoteticamente, fosse possível encontrar células com o DNA de Cristo ou de Hitler, os clones seriam geneticamente idênticos e teriam as mesmas características físicas, mas não seriam as mesmas pessoas, tendo personalidades e comportamentos distintos. Não há possibilidade de trazermos de volta à vida pessoas queridas ou vultos da história. Com a conclusão do projeto Genoma Humano, em fevereiro de 2001, ficou claro que o gene não é tão determinante na constituição humana como parecia ser, e que os estímulos ambientais são tão ou mais importantes do que os genes. Aos que defendem a clonagem de pessoas que desejam, mas não podem ter filhos. É conveniente lembrar que, biologicamente, o clone de uma pessoa não seria seu filho, mas sim seu irmão, algo como um gêmeo idêntico que levou alguns anos para nascer. Uma nova técnica, porém, mistura clonagem com bebês de proveta. A técnica consiste em utilizar um óvulo doado e retirar seu núcleo. Então, uma célula de qualquer parte do corpo da mulher estéril é colocada no óvulo. Metade dos genes da mulher é retirada e, assim, o óvulo torna-se uma célula haploide, com 23 cromossomos, podendo ser fecundada in vitro por um espermatozoide e transformar-se em um embrião. Em agosto de 2000, o governo britânico começou a cogitar publicamente o uso da clonagem humana para fins terapêuticos. Não se trata de produzir bebês clonados, mas embriões para serem utilizados na cura de várias doenças. O embrião é um pequeno aglomerado de células ainda não diferenciadas, as chamadas células-tronco. Em circunstâncias naturais, essas células passariam por inúmeras divisões e começam a especializar-se, dando origem às células do cérebro, da pele, do estômago e assim por diante. A ideia dos cientistas é remover uma célula de qualquer parte do corpo de um paciente, retirar o seu DNA e inseri-lo no interior de uma célula ovo, que já estaria previamente sem material genético. Essa nova célula seria, então, estimulada a dividir-se, dando origem a um embrião. Uma vez que as células do embrião seriam idênticas às do doador, os cientistas acreditam que elas poderiam ser estimuladas e dividir-se e a diferenciar-se de acordo com a necessidade do paciente. No caso de um paciente com diabetes, por exemplo, tais células embrionárias seriam estimuladas a diferenciar-se como células do pâncreas, produtoras de insulina. Essas células, já diferenciadas, seriam retrointroduzidas no paciente, restaurando a sua saúde sem nenhum risco de rejeição. Da mesma forma, doenças como mal de Parkinson, leucemia, insuficiências hepáticas, dentre outras, também poderiam ter o mesmo tratamento. Então, basicamente, o que se discute hoje em dia seria a clonagem terapêutica. Então, para finalizarmos esta aula de hoje, nós temos que ver que nós temos a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva consiste em pegar as células
somáticas de um doador, transplantá-la para uma célula reprodutora já sem óvulo, então através da eletrofusão fundir estas células, então agora teria uma célula reprodutora já com material genético de um doador, sendo esse material genético completo. E a partir daí eu tenho duas coisas a serem feitas. Uma, implantar este embrião numa barriga de aluguel e desenvolver um novo ser vivo, ou a partir deste embrião desenvolver em laboratório tecidos ou órgãos para serem implantados no doador. O que hoje se cogita bastante é uma certa aceitação à clonagem terapêutica, ou seja, que não vai desenvolver um novo ser vivo, mas sim tecidos e órgãos que poderão ser reimplantados nesse doador. Já a questão da clonagem reprodutiva, hoje ela é bastante questionada e não é muito aceita na comunidade científica. Então, quando se fala de clonagem em seres humanos ou em mamíferos maiores, se usa muito os testes para clonagem terapêutica e não para a clonagem reprodutiva. Então, de novo, a clonagem terapêutica é formar tecidos e órgãos a partir de um doador para que esses tecidos e órgãos sejam reutilizados pelo mesmo doador, fazendo com que ocorra uma diminuição no tráfico de órgãos, rejeições menores, tratamentos mais fáceis para o seu paciente. Então, hoje o que se briga bastante, o que se cogita bastante, é na importância da clonagem terapêutica e não na clonagem reprodutiva. Sendo assim, então hoje nós temos em debate a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Então, clonagem reprodutiva é muito diferente da clonagem terapêutica. Na clonagem reprodutiva, ocorre a implantação do embrião no útero, nascendo uma pessoa. Na clonagem terapêutica, apenas ocorre a formação de um embrião com o DNA de um indivíduo já existente, que poderá ser o indivíduo que irá receber o transplante. Provavelmente esta é a ideia. De onde será retirada as suas células. Então, mais uma vez, o quadro explicando que neste processo de clonagem nós podemos ter duas linhas. Uma que é a reprodutiva, dando origem a um novo indivíduo, e a outra que é dando origem a tecidos e órgãos. E esse tecido e órgão podendo ser implantado no receptor, que geralmente a ideia é o próprio doador, um paciente que doa ao seu próprio futuro tecido. E fica para reflexões sobre esse tema. Nós temos alguns argumentos em prol e em contra aos tipos de clonagem. Então nós temos o argumento da eugenia. O que é a eugenia? É um movimento que na teoria visa melhorar a raça humana. Então esse é um argumento forte. No entanto, o risco de eugenia poderia ser resolvido com base na criação de leis e medidas de prevenção. Então tem pessoas que são contra a eugenia, dizendo que esse melhorar a raça humana ele é muito contraditório. E aí os outros que defendem a clonagem dizem que isso aí, para ser evitado, basta criar leis mais rigorosas e específicas. Nós temos argumentos das relações familiares. Então as relações de parentesco criam-se com base em relações afetivas e não em relações biológicas. E aí nós temos os casos de adoções. Então, alguns criticam que falam que não vai ter amor quando é feito dessa forma, outros falam que amor tem sim, afinal, nós temos os casos de doações e de casos de bebês em provetas, né, in vitro. Então, você vê que há o debate também de argumentos em relação à família.
Argumento da identidade. Então, a identidade de um indivíduo não depende apenas do seu patrimônio genético, genes. Depende também das suas experiências, das suas vivências, do meio em que vive e da aprendizagem que faz. Então, para aqueles que defendem a clonagem, diz que por ser um novo indivíduo, ele vai ter as suas próprias características pessoais. Outros falam que ele acaba roubando a identidade ou adquirindo a identidade do seu doador. E aí vai ter já nas costas uma responsabilidade que não é dele. Então aí fica o debate. Argumento da falta de eficácia. Este é um argumento forte. Só depois de se ter a certeza que essa técnica é infalível e que se deveria avançar com esta prática. Como nós vimos, nós temos, em média, 1% de sucesso para fazer este procedimento. Então, a margem de insucesso é muito grande. E para quem é contra, diz que esse é um argumento que não deveria, que deve ser usado para não ser feita a clonagem, já que a margem de sucesso é baixa e a consequência disso é muito alta. Outros dizem que não, que com o avanço tecnológico, essa margem pode ser elevada e com maior quantidade de experimentos, o sucesso é alcançado de forma mais corriqueira. Então fica as reflexões se deveria ou não deveria a clonagem continuar, tanto para fins reprodutivos quanto para fins terapêuticos. Alguns argumentos prós. Apenas cria indivíduos com o mesmo DNA, como irmãos gêmeos idênticos. Então, ou seja, é só um novo indivíduo, sem problema nenhum. É uma opção para seres inférteis. Existe a criação de doadores geneticamente iguais ao receptor, não havendo por isso risco de rejeição. Para quem é 100% contra, é uma forma antinatural de reprodução. Problemas com crenças religiosas. Perda da diversidade biológica. Então, se os seres são todos iguais, ocorre uma menor diversidade da espécie. Perda de identidade do indivíduo. Então, associa-se que vai ser pegar um indivíduo já adulto e formar um indivíduo com as mesmas características, pelo menos físicas, ele já vai carregar nos seus ombros uma responsabilidade que não é dele. A concepção da criança seria em um ambiente de laboratório, não partilhando o mesmo amor afetivo de quando é concebida pelo método sexuado. E aí fica um paralelo sobre analisar a inseminação artificial, que é um outro método que não a clonagem. Então, aqui é apenas para levantar uma polêmica, para que possamos refletir sobre o assunto. E, por fim, só rever a clonagem terapêutica, que hoje é o que é mais discutido, que seria o quê? Basicamente, o princípio da clonagem, eu tiro o núcleo de uma célula reprodutora, coloco o material genético do doador, ao desenvolvimento das células desse novo tecido e órgão. Porém, quando esse tecido e órgão começa a se diferenciar, ele é estimulado para tecidos e órgãos específicos. E aí ocorre o transplante ou a inserção desse tecido ou órgão no órgão afetado ou na glândula prejudicada, enfim, volta esse tecido e órgão para o seu doador, não tendo, portanto, a formação de um novo indivíduo. O Brasil e a clonagem. O Brasil tornou-se o primeiro país em desenvolvimento a dominar a tecnologia da clonagem. No dia 17 de março de 2001, nasceu Vitória, uma bezerra da raça cimental, o primeiro animal clonado produzido no país. Os responsáveis pela façanha foram os pesquisadores da Embrapa, que passaram então à tentativa de criar vacas clonadas e transgênicas. Os pesquisadores concluíram que a combinação da clonagem com as demais técnicas de multiplicação animal permite obter em um ano o ganho genético equivalente a 12 anos de seleção e multiplicação pelos métodos tradicionais.
O domínio da biotecnologia animal pelo Brasil possibilitará a reprodução acelerada de animais geneticamente superiores. Além de viabilizar programas de melhoramento animal, este avanço tecnológico pode ser utilizado para a conservação de animais ameaçados de extinção no território nacional. Contudo, no que tange às espécies ameaçadas de extinção, é preciso que o desenvolvimento de novas tecnologias não ignore a necessidade de preservação e fiscalização das áreas florestais. Seria um trabalho improdutivo elevar as taxas de reprodução de uma espécie e não ter como devolvê-la ao seu habitat. Alguma curiosidade sobre a clonagem. Quando falamos em clonagem, normalmente nos lembramos das técnicas realizadas em laboratório, em que é possível produzir um indivíduo idêntico a outro. Entretanto, a formação de clones é possível também na natureza, por meio do processo de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, é possível observar a formação de clones. Em bactérias, por exemplo, pode ocorrer a reprodução por divisão binária, em que um indivíduo divide-se em dois. Nesse caso, o indivíduo formado é idêntico à célula-mãe e, portanto, um clone. Então, nesta imagem, nós temos aqui dois tipos de reprodução bem distinta. De um lado, a reprodução assexuada, feita, por exemplo, por micro-organismos como as bactérias, e do outro, a reprodução sexuada, principalmente da espécie humana, onde nós temos a presença de célula reprodutora masculina, como o espermatozoide, e a célula reprodutora feminina, que é o óvulo. Através da união do espermatozoide com o óvulo, ocorre a fecundação e, a partir da fecundação, o desenvolvimento do embrião, do feto e do novo indivíduo. Então, na reprodução sexuada, eu preciso de gametas diferentes para que ocorra a fecundação. Na reprodução assexuada, não ocorre a fecundação. Então, um indivíduo ele acaba se dividindo, fazendo a bipartição, transformando-se em dois indivíduos. E podemos chamar isso de uma clonagem natural, feita, por exemplo, pelas bactérias. Então, e assim nós damos por encerrado a nossa aula de hoje sobre clonagem. E esperamos vocês na próxima vídeo aula. Até a próxima!